Tudo é grande. O problema, a luta, o desespero. Eu comparo o nosso sofrimento hoje, é que cada um passa por uma situação. Cada irmão, cada irmã tem o seu campo de atuação e tem a maneira de enxergar os problemas que vive. E muitas das vezes, eu comparo assim, que a vida ensina a gente que quando você vê uma montanha de longe, você não tem dimensão do tamanho exato dela, quando você está muito longe. Mas quando você vai de passo a passo caminhando e vai chegando perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, então você vê que ela é enorme. Aí você vê que ela é imensa, né? Que ela é gigante, porque você se aproximou bem perto. Então eu acho que no campo visual de nós, seres humanos, enxergamos assim também os nossos problemas. Enxergamos assim também os nossos problemas. E os problemas alheios também. Ver o irmão sofrendo tão longe, a gente nem imagina o tamanho do sofrimento desse irmão. A não ser quando você vai se aproximando cada vez mais e vai observando o tamanho do problema que ele tem. Não é? É bem grande quando você está lá dentro, lá perto, lá próximo. Mas quando está longe, você é capaz de julgar aquele pequeno, que esse irmão é fraco, que esse irmão é isso, que esse irmão é aquilo outro, e nem percebe que está longe do problema dele. Se aproxime mais um pouco um do outro, para que assim você tenha mais compaixão. E ao mesmo tempo, para os nossos problemas, para as guerras que a gente vive, e para aquele problema grande que você acha que tem, se afastando você vai ver o real tamanho, né? E quando nós afastamos, vamos dando passo para trás, vamos regredindo a nossa capacidade de enxergar. E aí é que entra a malícia, a malevolência dos espíritos obsessores na vida de cada irmão, que quando você foge desse problema, se distancia, parece que ele está tão pequenininho, e nem imagina que ele continua do mesmo tamanho. E no afastar, criamos aí a negligência. E quando você retorna, aí sim você tem que escalar tudo isso, passar por essas montanhas todas, para chegar do outro lado, para ver a vasta plenitude e o vasto plano que Deus tem no seu caminho. Só que a paciência é uma das armas principais que deve ser usada também nesse tempo. A indulgência, o amor, a sinceridade e, repito, as mágoas tem que ser arrancada. Tem que ser arrancada. Porque se nós assim não fizer, jamais iremos alcançar ou iremos passar, né, nessa nova etapa com serenidade. Porque as bases vão tremer, mas para aquele que tem a fé como estrutura na vida, nem sente esses tremores. Mas o inimigo, percebendo isso, ele focou no lado espiritual nosso, que é a fé, e vamos minar isso aí, né? Fizeram esse plano, né? Vamos minar a fé dos seres humanos, porque eles são de carne, são sentimentais, são rancorosos, são orgulhosos, são presunçosos, e aí que eles entram com essas armas, virando um contra os outros, esfriando assim a nossa fé, esfriando assim a nossa crença. Porque se você não acredita, aí você vai ter que pular para acreditar. E justamente nesse pular para crer, é que muitas das vezes o garfinho está lá, esperando você cair. Esperando você cair. E você olha embaixo e vê esse garfo, não vou pular de jeito nenhum. Mais uma vez o inimigo te engana. Ele coloca ali aquilo que você gosta, aquilo que faz bem aos seus olhos, que fazem bem ao seu ego, que fazem bem ao seu sentimento, assim como as escolhas que temos que fazer na vida. E saltamos. Quando você cai, espetado nesses garfinhos dos demônios criados por você, é que você percebe que ali não tinha aquelas flores lindas, que ali não tinha aquele sonho que você viveu, mas que é um pesadelo que você está vivendo, sentindo aí
a alma destroçada. E Deus, na sua misericórdia, Ele te arranca de lá e te dá a oportunidade de recomeçar esse caminho. E quantas vezes dá isso? Eternamente, sempre. Ele jamais desiste. Nós desistimos de Deus, mas Deus não desiste de nós. E assim, criado pela ignorância de que nos habituamos e sempre temos que cair, né, para aprender a levantar. Então, nessas quedas e nesses tombos, é que vamos aprendendo com nossos erros, com as nossas falhas. Mas, porém, devemos aceitar esses erros e aceitar essas falhas. Porque quando você não aceita, você não conserta, você não percebe que está falhando. E começa a julgar a culpa no seu filho, na sua filha, na sua mulher, no seu emprego, no governo, na religião, em Deus. Muitas das vezes dizemos até que Deus esqueceu. Deus me esqueceu. Deus me esqueceu porque estou sofrendo. E nem sequer percebe que tudo isto já foi obra sua, escolha sua. Caminho seu. Você que caminhou com seus pés, você que escolheu com o seu sentimento, não se pautou nas promessas e nas palavras de Cristo. E fomos aí negligentes com essa doutrina e separamos aí o que é bom para nós. E sem se esquecer que muitas das vezes o bom nosso não é aquilo que você vê como bom, mas aquilo que Deus sabe que é bom para você. E Ele coloca no seu caminho, no meu caminho, no caminho de todos, incessantemente algo de bom. Só que o bom e o bem que Deus quer, às vezes não condiz com o seu sentimento, não condiz com o seu pensamento. E essa não aceitação são armas perfeitas que esses nossos irmãozinhos espíritos obsessores vão estar usando aí contra você, transformando assim aquele caminho que Deus te deu, um caminho de felicidade, de paz duradoura. E eles te dão ali, adiantadamente, tudo que você quer, porque eles sabem que lá no final, essa estrada termina e você vai despencar no precipício abaixo. E só amparado pela misericórdia divina de Deus, que te reergue, te recoloca no caminho, te dando novas opções. O tempo passa, fica-se a cicatriz, como lembranças daquilo que você passou. E observar essa cicatriz significa olhar para trás do que você viveu até agora e dizer que já venceu muitas etapas da sua vida e venceu muitas pedras do caminho você conseguiu remover. E por que agora, diante dessas novas etapas, você também tem consciência do que deve fazer? Mas sejamos uma consciência livre de influências malignas. E para isso, tem que se ter amor nas escolhas de tudo, da profissão, da esposa, do trabalho. Amor em tudo que você vai praticar e fazer. Fazer com carinho, como se fosse para você, como se fosse seu. Tratar a natureza como se você fosse o dono, como se você fosse o criador. Os animais, as pequenas coisas à sua volta, tudo. Porque tudo há um motivo, tudo há uma razão para estar na sua estrada. E se você reconhecer todos esses motivos e tratar com brandura e doçura, por mais adversa que a vida te pareça, você encontra sempre as respostas nas mais simples palavras, que talvez você nem está ouvindo e nem percebeu ainda, porque Deus fala através no inusitado. E às vezes buscamos a palavra de Deus em casas religiosas de grande fama, de homens com grandes palavras, com grande doutrina e grande cultura, e talvez na simplicidade de uma xoxa, na simplicidade da beira da estrada, de um andarilho, ou até mesmo daquele que está lá embriagado, do bebum na rua, te dá a palavra certa, na hora certa, porque Deus usa. Quando Deus quer, Ele capacita e faz.